Aqui está ele, uma presença ilustre aqui no estúdio. A conversa fica muito mais legal. Presença aqui do governador de Minas Gerais, nossa querida Minas Gerais, está aqui, Romeu Zema, empresário. E vocês conhecem o Zema? Claro. Sim. Figura conhecida, a gente nem precisa fazer nem grande apresentação. Tudo bem, Zema? Tudo ótimo, Como é que vai? prazer estar aqui com vocês. Pô, prazer é nosso receber você, é uma honra aqui ter você aqui ao vivo e tal. Sei que lá você deve estar trabalhando lá, esse momento de pandemia, aquela confusão toda. Como é que tá Minas Gerais? Nós assumimos um estado numa situação terrível. Eu falo que Minas Gerais não estava mal administrada, Minas Gerais estava abandonada. E quando você pega uma instituição abandonada, é muito pior do que mal gerida. Mas estamos apagando os incêndios. Eu falo que nós somos um governo bombeiro. Temos muitos incêndios ainda para apagar e já apagamos vários. Eu não sei se vocês ficaram sabendo aqui, na última gestão, o nome de 240 mil funcionários públicos do Estado foram enviados para o SPC e Serasa. Porque o governo descontou deles o empréstimo consignado e não pagou os bancos. Que beleza. Só nessa questão nós tivemos de quitar 500 milhões para os bancos. Os municípios não estavam recebendo os repasses constitucionais que eles têm direito, de ICMS, de PVA. Só aí 7 bilhões e 200. Esse o valor é muito alto, nós estamos pagando em 33 parcelas, além de estar pagando o corrente. Então são muitos incêndios, Emílio, mas cada dia a gente apaga um ou diminui o tamanho dos existentes e com o tempo nós vamos extingui-los, com toda certeza. Mas é um estado que ainda está numa situação muito difícil. É aquilo que você falou, né? Quando o estado não tem condição mais de pagar, aí acabou, né? Aí já não existe mais. Né? Eu tenho uma pergunta sobre a pandemia. A gente está com essa questão da Copa América. São Paulo falou, não, se tiver Copa América, pode ter jogos aqui. E o senhor falou, não, em Minas não. Queria entender um pouco qual foi a lógica por trás da decisão. Bom, nós tivemos em Minas recentemente, nos meses de março e abril, a onda roxa. Isso praticamente significou que todo o estado ficou fechado. Nós somos um dos últimos estados a adotarmos essa medida e só a adotamos quando o sistema de saúde mostrou claramente que ia entrar em colapso. E a situação atual não é confortável. Os nossos hospitais estão com uma taxa de ocupação muito elevada. Agora nós temos os protocolos. Se os jogos respeitarem os protocolos de segurança, nós até podemos avaliar. Tá tendo campeonato brasileiro. Teve o campeonato mineiro que encerrou há pouco tempo. Exato. Então existem os protocolos. Agora nós temos de lembrar que jogos internacionais têm um risco maior. Vem jogador de futebol de todo mundo. Mas Libertadores também, né? Da América do Sul mais. Mas essa Copa também é só da América do Sul, exato. Mas há essa possibilidade, mas eu vejo que não é recomendável. Eu gostaria, se possível, que nós deixássemos isso para adiante. Pela situação. Mas não sou profissional de saúde, respeito as decisões e como nós estamos no meio de uma pandemia, eu gostaria que nós jogássemos isso adiante. Da mesma maneira que foi feito com a Copa do Mundo ano passado. Boa, Zema, deixa eu ir direto ao ponto. Isso é muito legal, né? Já veio aqui, tem uma conversa fácil. Quem veio aqui também foi o Amoedo. Você faz lá do Partido Novo. O que eu senti do Amoedo? Que ele quer ser candidato. E quando foi citado o seu nome, eu não vi ele dando muita moral. Então a minha pergunta a pergunta do Morgado. Se você pretende ser candidato, vendo a sua popularidade, que não para de crescer, e qual é a sua relação com o Amoedo? Como é que está o Partido Novo? São duas perguntas pinga-fogos aqui para você. Bom, primeiro, eu pretendo ser candidato ao governo de Minas. Depois de 2 anos e meio à frente do governo, eu já percebi claramente que, devido à velocidade do setor público, como algumas privatizações, que nós já fizemos algumas, mas outras precisam ser feitas, subsidiárias da CEMIG, eu vou precisar de mais tempo. As coisas no setor público são mais morosas, é muita burocracia, é muito questionamento.
Então eu quero deixar o meu trabalho completo em Minas Gerais. Eu quero deixar o Estado bem estruturado, um Estado muito melhor do que aquele que eu peguei. Já avançamos muito, mas temos muito o que avançar. Fazer igual deixa eu fazer uma pergunta para você agora, que outro dia a gente estava conversando sobre isso, que a gente teve, você foi um nome novo que apareceu na política, né? Você e vários outros tal. E eu estava conversando com uma pessoa outro dia, ela falou o seguinte: o grande problema é quando você vai fazer gestão pública, é que você mexe numa coisa e você não sabe o que está mexendo, o que tem de tentáculo ali. É muito demorado, muito difícil para o gestor público poder fazer as coisas que ele promete. Você sente isso? E isso não tem que ser levado para a população também entender, não parecer que vai chegar lá, vai resolver tudo de uma vez e tudo se resolve facilmente. Tem. Eu tenho um caso excepcional que foi a minha eleição, porque muitas vezes quem é eleito e precisa carregar um peso pós-eleição, que são aqueles que apoiaram. Como eu não tive apoio nenhum, eu acabei ficando um tanto como leve, livre e solto. Minas Gerais tem 853 prefeitos. No primeiro turno eu não tive apoio de nenhum, até porque eu era um nome desconhecido e dou razão aos prefeitos. Então isso fez com que eu fosse eleito sem essas amarras, que muitas vezes a maioria dos políticos, infelizmente, são eleitos. É um dos problemas que nós temos no Brasil. Você é eleito e muitas vezes você tem de levar um bando junto. E muitas vezes esse bando costuma mais atrapalhar do que ajudar. E qual que é a sua visão aí para esse segundo momento aí, para sua reeleição, que é de ter que carregar, de ter apoio desses prefeitos e tudo mais? Você vê alguma dificuldade, mesmo tendo aprovação? Se eu puder pegar carona aqui no Morgado, governador, perdoa. Eu queria só saber como é que é a dinâmica de ter, talvez, o seu maior oponente político para 22 ser o prefeito da capital do estado, né? O Alexandre Calil, e você estão preparando que vai ser teste para cardíaco essa eleição de vocês, hein? Eu tenho mais uma. Não, brincadeira. Sem pergunta. Conjuntura 22. Qual a dificuldade? Vamos falar primeiro aqui do Amoedo. Meu relacionamento com o Amoedo é muito bom, né? Respeito ele. Estivemos juntos na campanha dele para presidente, minha para governador. E vai caber ao partido estar decidindo o nome. É uma boa relação que você tem com a Amoedo. Boa relação. O que já saiu de alguma coisa é mais intriga do que propriamente Mas você verdade. também tem uma boa relação com o Bolsonaro. Entre os dois, você fica com quem? Eu admiro os dois, né? Cada um à sua maneira. Eu falo que eu venho do setor privado, né? Eu sempre tive relações com as indústrias, com bancos no setor privado, e eu estou acostumado muito mais a ter diálogo do que a mandar pedra. Eu acredito em diálogo, em construção. Eu tenho defeitos, todos nós temos. Agora, você ficar só apontando defeito, parece que no Brasil, principalmente na esfera pública, é hobby apontar defeito e mandar pedras. Então, acho que a gente tem de deixar isso um pouco de lado. Vamos ver o que funciona bem, o que pode... o papo, mas é para quem você vai apoiar para a presidência, né? Eu vou ter de apoiar o candidato do Partido Novo, né? Com toda certeza. Eu estou no Partido Novo, né? Vai lembrar que o Partido Novo tem muitas pautas liberais que coincidem com as pautas do ministro Guedes. Então, muita coisa flui no mesmo sentido. Mas qual que era a sua pergunta? A sua dificuldade. O senhor falou esse lance de ninguém me conhecia, ninguém me apoiou, então não precisa carregar. Qual que é a dificuldade para 2022? A minha provável reeleição vai ser uma situação muito diferente da minha eleição, né? Nós vamos ter coligações, porque na última eleição, vai lembrar, eu fiquei fora do radar até 3 dias antes da eleição. Né? O meu nome surgiu 3 dias antes. Eu fui fazendo um trabalho no interior do estado, onde eu tenho uma penetração maior, e até 3 dias antes o meu nome estava descartado. E lembrando que as pesquisas erraram muito em Minas. A ex-presidente, que era tida como eleita para o Senado, não foi eleita. Exato. E quem era um azarão lá, que era o meu caso, fiquei em primeiro lugar no primeiro turno e primeiro lugar no segundo turno, uma diferença de 72 a 28. Então foi muito expressiva a vitória nossa. E tem muita água para rolar. Depois da minha eleição, eu falo que a eleição é igual previsão do tempo. Não dá para prever se em 20 de janeiro de 2022 vai estar chovendo ou fazendo sol. Muito obrigado.
obrigado. É o que eu tento dizer aqui todo dia. Mas é o que o seu antecessor, entre 61 e 66, foi o Magalhães Pinto, governador das Minas Gerais. Ele dizia que a política é como as nuvens. Você olha tá de um jeito, olha do outro, já tá de outro. Exato. Não é? Então, a minha eleição é uma prova disso. Meus amigos, ouçam aí o exemplo de sucesso, conhecimento de causa, o cara chegou lá. Então, calma, pô, ainda dá tempo, Brasil. Você quer pôr ele na governador, não renunciarei. O governador de Minas acabou de dar razão à minha tese. Mas, de qualquer forma, o fato é o seguinte, meu querido governador. Essa eleição promete. A tua eleição vai ser, realmente, vai ser briga de peso pesado. Alexandre Calil, sujeito combativo, fala simples, assertivo. Muito questionado recentemente aí com fecha comércio lá em BH. Queria te perguntar, maior cidade brasileira, BH, né? Como é que foi essa relação, porra, tão combativa e conturbada, com o prefeito da maior cidade do seu estado e que vai ser seu rival nessa eleição? Correto. Bom, primeiro vamos deixar aqui claro, Minas Gerais são 853 prefeitos. Sim. Eu trato todos igualmente bem. Todos os 853 prefeitos, na última gestão, deixaram de receber esses recursos que eu falei agora há pouco, 7 bilhões e 200. Eu estou devolvendo aquilo que era responsabilidade do último governo para todos. O meu relacionamento com os prefeitos é o melhor possível. Agora, eventualmente, eu vejo que há alguma agressão por parte de alguns prefeitos, que inclusive pode ser do prefeito de Belo Horizonte, mas eu considero isso normal no mundo político. Você não agrada a todos, não, né? E eu estou lá para fazer o trabalho que está dando certo. Eu quero lembrar que todos os indicadores no meu governo têm avançado. No mundo político tem uma questão muito estranha. Todo mundo só quer dinheiro, fala que precisa de dinheiro para tudo. Nós estamos melhorando o Estado sem dinheiro. Educação avançou. Segurança, recorde de baixa criminalidade, transparência, Minas Gerais era o antepenúltimo, hoje nós somos o primeiro colocado em transparência. Pandemia, nós somos o estado que tem a menor taxa de óbito do Sudeste e do Sul, sem dinheiro. Atração de investimentos, Minas Gerais é um dos estados que mais está atraindo investimentos hoje. Já conseguimos levar 120 bilhões em investimentos privados. Eu falo que para ter uma casa limpa e organizada, ninguém precisa ter salário de milionário, não. Precisa ter cuidado, precisa ter disciplina. E isso nós estamos tendo, porque na esfera política, o que eu sempre escutei, eu preciso de verba, eu preciso de recurso. Mas ninguém fala, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ficar mais eficiente, eu preciso de gente mais capacitada, eu preciso de menos puxa-saco aqui. Ninguém fala isso. Então, mas isso também que a gente... que nós estamos fazendo. Então, mas isso aí... Tem um auxílio emergencial. Que é a gestão. Que é a gestão, né? Gestão. Mas isso que a gente vê no gabinete do Mandrião, do Bolsonaro. O que foi? Ele tem um gabinete bom, né? Ele tem esse Tarcísio, esses caras... Admiro o Tarcísio, eles Paulo fazem, Guedes, o ministro Bento, tem ótimos profissionais. Eles têm profissionais bons ali, os caras o Mickey Mouse. Porra, são caras bons ali. Mas o governador... Vai lá. Agora... Perdão. Não, o senhor falou da economia, né, da importância da economia, e o senhor deu uma declaração que está... Por que está atrasando as reformas que todo mundo espera, que é a administrativa e a tributária? Está atrasando porque o Brasil acostumou com pauta pequena. Eu gosto muito de lembrar, 1900 a 1980, o Brasil foi a economia do mundo que mais cresceu. De 1980 para cá, nós ficamos no seleto time que ficou patinando na lanterna. E de 2010 para cá, nós estamos no seletíssimo time que deu uma charré. A renda do brasileiro hoje é menor do que em 2010. O brasileiro hoje vive pior do que em 2010. Por quê? Porque não temos reforma. E fica aí discutindo, urna precisa de impressora. É um absurdo. Nós aqui ficamos imprimindo extrato bancário nosso ou nós acreditamos na tela do computador? Mais ou menos. Fica aí discutindo pautas pequenas. O Brasil esqueceu das pautas grandes. Eu concordo com você, Nós governador. precisamos de reforma tributária, de reforma administrativa, de reforma político-eleitoral. E vamos ver o que está discutindo lá no Congresso? Coisa pequena. O dia do padeiro, não tem nada contra o padeiro, o dia da costureira, isso que fica discutindo no Legislativo, homenagem para não sei quem. Nós precisamos de coisa que leva comida para o prato do brasileiro.
brasileiro, porque tem gente morrendo de fome. Falando nisso aí, o senhor sancionou. Peraí, só um breakzinho rapidinho. A gente continua o papo aqui. É só um break pra rede, a gente volta na sequência, mas pode fazer sua pergunta. É que ele falou do Prado Brasileiro, o senhor sancionou uma PL aí do auxílio emergencial lá pro Estado de R$600, é isso mesmo? Como que tá isso aí? Exato. Os deputados fizeram uma lei em que nós teremos o auxílio emergencial mineiro no valor de R$600, que será pago após o auxílio federal. Isso vai ser direcionado para as regiões mais carentes do estado. Alguns de vocês aqui devem conhecer, né, Minas Gerais, e nós temos no norte, nordeste do estado de Minas, uma situação muito semelhante à do nordeste do Brasil. É uma região bem mais carente e com certeza esse recurso vai ajudar muito. Mas o que eu quero deixar claro aqui, é levar emprego para o mineiro, porque isso é paliativo. E isso é você abaixar a febre colocando a pessoa dentro de uma banheira de gelo. A doença continua lá. Nós precisamos de emprego e isso é minha grande preocupação e é o que nós estamos fazendo de tudo para levar para Minas. Esses aportes de 120 bilhões aí... É o candidato dele. É meu candidato. Assessor de... assessor do... Antes assessor do que o Chihuahua do Amoedo. O senhor, esses aportes aí que veio de 120 bilhões aí, o senhor tem ideia de quantos empregos foram gerados em Minas? Mais de 200 mil empregos. Hoje o maior canteiro de obras do Brasil está em Minas Gerais. É a construção de uma fábrica de celulose solúvel entre os municípios de Indianápolis e Araguari. 8 mil pessoas estão trabalhando lá para erguer essa nova unidade. Bom demais, velho. Governador, como você vê essas privatizações? Teve uma, né, muito polêmica da Eletrobras. O próprio Salim Matar falou que foi feito jabutis, o Novo votou contra. Você entende que foi feita da maneira correta? E se sim, você votaria a favor? Bom, eu sou totalmente favorável à privatização. Quero aqui em um minuto contar a história da CEMIG. Nos últimos anos, a CEMIG investiu na Light, no Rio de Janeiro, investiu na Renova, no sul da Bahia, energia eólica, investiu na Taesa, que é transmissão, investiu em Santo Antônio e numa outra no norte. Todas essas participações da CEMIG, investimentos na casa dos bilhões, exceto a Taesa, deram prejuízo. E hoje qualquer um de vocês ande no interior do estado e pergunte como está a CEMIG aqui. Tem prédio que fica pronto de apartamentos, a CEMIG pede 2 anos para poder ligar o prédio. Eu tive com um agricultor em Unai, que é próximo a Brasília, que está com um pivô central, que custa milhões a irrigação, parado há 3 anos porque não tem energia elétrica. Tem empresa que já foi para outro estado porque a CEMIG pediu 4 anos para conectá-la. Então nós temos uma estatal em Minas que investiu em outros estados, não sei por que motivo, deve ser para ganhar apoio político, não sei o quê, e o mineiro ficou totalmente desguarnecido. E o que acontece com Petrobras, nós sabemos, Petrolão... Não é isso? Perguntando da Eletrobras. E com a Eletrobras a mesma coisa. Não são empresas que devolvem para o consumidor um serviço adequado. Isso não há dúvida, mas o Novo se posicionou contra. Sim, devido aos jabutis que foram colocados você lá. Você acha que foi correto esse posicionamento do Novo? Sim, eu acredito que foi correto. Eu sou favorável à privatização da Eletrobras, sim, mas os jabutis que colocaram lá atrapalham todo o processo, deixa tudo direcionado. Perfeito. Então, nesse caso. Agora eu quero lembrar, sou totalmente favorável a privatizações, porque sabemos que o setor privado conduz a empresa muito melhor do que e o setor público já tem coisa demais para fazer. Nós já temos de olhar segurança, temos de olhar educação, saúde, ainda vamos querer tocar a empresa? Como você sabe muito bem, governador, o norte do teu estado ali é quase que tem um contingente nordestino muito forte, né? Dizem que é como se fosse tem um grupo... Tem pinga boa e queijo bom também. Pinga no bambu. Vocês só gostam de falar mal. Isso é bom demais. Vocês só gostam de falar queijo aqui e falar mal. Toma a pinga de lá. Toma, queijinho meia cura. E o queijo? Eu gosto de queijo meia cura. Não trouxe brincando. Os caras são requeijão só forte. meia cura é o melhor. É pobre? Não, é queijão do corte. Fazer o seguinte,
pinga de lá é pinga no bambu, irmão. O meu Respeita querido, a nossa o história aí. Igor é de lá. Pinga com mel. Itajubá. Você melhor que ninguém sabe o seguinte, eu adoro política americana, e lá na política americana o pessoal diz assim, no estado de Ohio, do jeito que Ohio vota, o resto da nação vai votar. Eu sinto que Minas Gerais é como se fosse quase que o estado fiel da balança. Do jeito que Minas vota, acaba que o vencedor vence. Prestes a entrar ali na transição. Da rede. Jovem Pan. Muito bem, estamos de volta aqui para a rede em todo o Brasil. Estávamos aqui na Panflix. Temos aqui hoje uma presença ilustre. O governador Romeu Zema está batendo um papo com a gente, contando das Minas Gerais, conversando aqui de política nacional, também contando o que tem lá no estado. E o Marinho estava fazendo a pergunta, comparando Minas com Minas Gerais com Ohio. Vejam vocês, que comparação besta que esse cara boa comparação. Ohio que eu parto. Mas o fato é o seguinte, governador, que... Enfim, eu queria te perguntar como é que repercutiu internamente no seu estado o retorno do ex-presidente Lula e se a esquerda está recrudescendo, vamos dizer assim, com potencial de voto em Minas Gerais visando 22. Bom, eu quero primeiro deixar claro assim que por estar à frente de um estado cheio de incêndios, a minha prioridade tem sido apagar esses incêndios. E eu não tenho, sinceramente, tido tempo de acompanhar muito esse cenário político. Eu falo que o que eu quero para o Brasil, independente de quem estiver à frente do Brasil, é que quem estiver lá faça as reformas. Se for A que fizer as reformas, eu vou aplaudir. Se for B, eu vou aplaudir. Se for C, a mesma coisa. O que nós não podemos no Brasil é ficar com as pautas pequenas, como nós temos visto. O PT ficou 16 anos, ou 15, ou 14. Tivemos reformas? Não tivemos. O atual presidente, pelo menos, emplacou a reforma previdenciária. Previdência. Foi algum avanço já. Então, o que nós precisamos, o que nós temos no Brasil é um arcabouço legal de 70 anos atrás. Eu falo que o Brasil funciona igual um fazendeiro que usa tecnologia de 70 anos atrás. Coitado dele. Ele vai morrer de fome. E o que está acontecendo com o Brasil é isso. Mas para o cara fazer um governo reformista é difícil, né? Você mudar privilégio. Você sabe que é complicado. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Peito e disposição política de gastar capital político. Vai lá. Traz o nome da chapa tênis aí. Não vem personalizar, não. Não justificar a omissão do atual presidente. Vem com essa conversinha. Ontem as informações dão conta, Você votou lá com a Benedita da Silva, rapazinho. Quem vota com a Benedita da Silva não tem conversa aqui. Como é que é, Morgado? Deixa eu perguntar um negócio pra você, meu querido governador. Pois não. Uma pauta que você está falando de coisa pequena. Por exemplo, o Guedes, ele estava falando que eu achei até interessante. Por exemplo, você está em Minas Gerais, tem 853 municípios. E ele estava falando que é muito município. Por quê? Porque cada lugar tem que ter um prefeito, uma Câmara de Vereadores, tem que ter uma infraestrutura e às vezes a cidade é tão pequena, mas tão pequena que não comporta que poderia ser. Você acha que isso é possível mudar no Brasil ou é impossível essa mudança? Que, a ideia dele é boa, mas ela está mal construída. A pessoa que nasceu numa pequena cidade tem orgulho dela, igual eu tenho da minha. Nós deveríamos não extinguir municípios. Nós deveríamos criar aqui o que a gente sabe que tem lá nos Estados Unidos, que são os condados. Alguma coisa assim. Poderiam ser as comarcas. O município continua existindo, mas passaria a ter uma Câmara Municipal por comarca, com representante de todos os municípios. E quem nasceu lá na cidade pequena tal, continua falando, eu nasci naquela cidade. O que nós não podemos é ir contra essa natureza. As pessoas têm orgulho da terra delas, então eu sou favorável. Nós temos município em Minas como Serra da Saudade, que é um dos menores do Brasil, tem 900 habitantes. Ele tem a mesma quantidade de vereadores, 9, do que um município que tem 15 mil habitantes. Faz sentido você ter a mesma estrutura administrativa para 900 habitantes e para 15 mil? Não faz. É isso que você está falando. Então, nós temos hoje realmente um Estado pesado, um Estado que demanda muito recurso do pagador de impostos e que muitas vezes tira feijão com arroz de quem quer comer melhor. E isso é que acontece no Brasil. E vou dizer uma coisa para você, e Minas é uma potência, né? Minas é como é que chegou a essa situação, né? Minas, para quem não sabe, Minas, você sabe que Minas, Pimentel, Anastasia, foi uma sequência horrorosa. Minas
Não sei se você sabe, mas o Rio São Francisco nasce em Minas Gerais. Se o governador for lá... Não, se ele for lá e pôr o pé na fonte... O Rio São Francisco acaba. Você sabe que nasce lá em Minas Gerais. Na Serra da Canastra. Na Serra da Canastra. Tem um queijo maravilhoso. Exatamente. Posso puxar a conversa pra nós aí, que lugar bonito que é Minas. Eu sou que lugar bacana, que gente bacana que tem lá, né? Mineiro Minas foi escolhido agora pelo Booking como um dos 10 destinos mais acolhedor do mundo. Mas pode então, realmente, o mineiro trata bem. E a comida boa. Todo em todo. Tirando Ladrilhos, Itajubá, Tiradentes. Deixa eu puxar a conversa mais pro boteco. Eu sei que você não quer se comprometer, mas você é um cara gente fina, assim, né? Tem um jeito do nerd da Capitinga, todo mundo gosta disso. É um cara legal. Vamos mais pro boteco. Deixa o pai do Adnet. Eu queria que você colocasse a sua visão do cenário político. Vendo aí que os caras ficam falando aí, o Marinho chapa tênis, terceira via, o Ciro agora batendo pra cacete. Você viu a estratégia dele, que ele tá batendo no Lula. Então você que tá no jogo, amigo, você que entende desses caras, o que você tá achando? Se existe a possibilidade dessa terceira via e também uma análise desses candidatos como o Ciro, que também tá tentando entrar no circuito, já que você tá falando que vai ser só governador. Então, nós vamos cair naquela questão que nós comentamos agora mesmo. Você está querendo que eu faça a previsão do tempo para outubro do ano que vem. Atualmente, a gente está vendo os caras estão fazendo campanha. Você não está vendo o Ciro falar, o Lula aparecer? Você está no... Você sabe. Você sabe o jogo. E isso, mais uma vez, cai no mesmo problema que nós falamos aí. Nós precisamos de reforma. Em vez do Brasil fazer reforma tributária, fazer a reforma administrativa, fica pensando em eleição que vai acontecer daqui a 15, 16 meses. Ah, mas o cara já entrou como isso. Os caras estão fazendo campanha desde que entrou, cara. Bolsonaro está fazendo campanha, o Lula está fazendo... Estão fazendo campanha ou não estão? Dória, todo mundo. Me parece que sim. Não tenho acompanhado muito. Mas eu sou totalmente contrário. O que eu estou fazendo é apagando os incêndios, administrando o Estado. Então, agora, se eu começar a fazer campanha, eu tenho tantos problemas para poder resolver que eu vou deixar de lado. Eu sou o contrário a esse tipo de movimento com tanta antecedência. Tanto é que a legislação eleitoral fala que tem um período de pré-campanha, de campanha. Na minha opinião, nós deveríamos deixar isso adiante. Ô, governador, você estava falando em pautas desnecessárias. O que você acha da CPI da Covid? Você acha que é um palanque político ou é uma pauta necessária? Muito bem lembrado. Eu falo que no Brasil nós temos algumas instituições que têm responsabilidade de apurar ilícitos, apurar irregularidades no setor público e no privado também. Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União. Por que esses órgãos não estão fazendo apuração? Eles é que têm estrutura, eles é que têm pessoas especializadas em investigar. Quando o parlamento, na minha opinião, invade essa área, é um sinal de que as instituições não estão funcionando adequadamente. E o que nós temos no Brasil, infelizmente, é isso. São instituições entrando na área do outro. Eu não estar satisfeito com o meu apartamento e entro no seu, que é meu vizinho. Guilherme Boulos. E começa a só gerar ruído. Já que ela foi instalada, que ela seja o mais célere possível e o mais justa. E que aponte os responsáveis. Agora, o Congresso, o Senado estaria sendo muito mais útil se estivesse analisando as privatizações e as reformas. Ô, governador... Então, mais uma vez, perda de foco. As pessoas no mundo político, eu fico contrariado, querem muito mais holofote do que resolver o problema do povo. Então, nós precisamos colocar feijão com arroz no prato do brasileiro, não é ficar no holofote. Governador, você define o seu governo como um governo bombeiro e talvez você foi testado da pior forma possível logo na largada do seu governo, dia 25 de janeiro de 19, com a tragédia de Brumadinho. Talvez um dos incêndios mais marcantes e trágicos que você teve que defrontar e teve que lidar. Em que pé está Brumadinho? Como é que está a recuperação do município? Bom, nós fizemos o maior acordo da América Latina, isso não me engano, o segundo maior do mundo, 37 bilhões e meio de reais. Em 2 anos, com a ajuda do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e com o selo, com a chancela do Tribunal de Justiça de Minas, nós selamos o acordo. Mariana vai fazer 6 anos, não resolveu nada. Selamos o acordo.
ele está há 90 dias na Assembleia Legislativa de Minas para ser avaliado. E alguns deputados parece que não são favoráveis ao acordo, não. Esse acordo só existe para concluir obras inacabadas no estado. 5 hospitais regionais que estão com as obras inacabadas, inclusive o de Divinópolis, que está 90% pronto. Estradas que serão recuperadas, escolas que serão reformadas, polícia que será mais bem equipada. E alguns deputados contra isso? Eu fico pensando assim, o que eles querem? Nós fizemos de tudo, a justiça deu a chancela e agora a Assembleia, há 90 dias, não tem tempo para poder avaliar isso. E o que você acha que eles querem? Eu vou pedir para você entrar em contato com eles. Toma. Liga para ele. Eu perguntei. Tomou uma leve. Não tem nada a ver com isso. Chame alguns deputados aqui, com certeza eles vão ter coisa bastante interessante para poder falar. Aí é com a Paulinho, Delari e nós companhia. temos bons deputados em Minas Gerais. Temos pessoas combatentes lá mesmo. Eu gosto muito de vários deputados, tanto estaduais quanto federais. Muito bem. O que você fez sem dinheiro? Você falou, não tinha dinheiro, mas eu fui lá e fiz pela educação. Qual foi a sua estratégia? Eu fiquei curioso. Na educação, é você falar para a professora, trabalhe de maneira organizada, você tem aqui um conteúdo programático para seguir, é você dar as orientações, porque em Minas Gerais tinha professora que dava uma aula às 7 da manhã às 8, depois ela voltava para dar outra aula das 10 às 11 e ficava ali um buraco. Nós colocamos... Organizou a bagaça. Organizamos, foi organizar, chamamos alunos para voltar para estudar, deixamos claro que aluno precisa ter uma frequência, precisa estar presente, apesar que com a pandemia tudo mudou, mas foi organizar a casa mesmo, porque realmente estava totalmente desdeixada, totalmente bagunçada, ninguém prestava conta. Cada escola funcionava de uma maneira. Havia, assim, eu gosto de dar autonomia, mas autonomia com bagunça não dá certo, é autonomia com regra, não é? É você falar, você pode fazer o que quiser, mas tem aqui algumas regras. Então foi nessa linha. Boa. O que você mais se orgulha de ter feito no seu mandato até o momento? O que eu mais me orgulho de ter feito no meu mandato até o momento foi regularizar a vida do funcionalismo público. O funcionalismo público de Minas, 600 mil, é muita gente. Com seus dependentes, estavam sendo desconsiderados. Não tinham data para receber salário. Não tinham data para receber 13º e nem sabiam se iam receber 13º. Não tinham plano de saúde, não tinha empréstimo consignado. E também os repasses para as prefeituras. As prefeituras estavam atrasando salário, aí é mais de 1 milhão de pessoas já, porque não recebiam do Estado. Então, foi regularizar, foi dar previsibilidade para o Estado, tanto para as prefeituras, que sabem que hoje podem contar com os recursos, com os repasses, como também para os 600 mil funcionários. Tinha aposentada que eu encontrei na rua, na campanha, 85 anos de idade, e falava, que dia que eu vou receber meu salário? Pelo amor de Deus, você é candidato, procura saber lá, que hoje já é dia 20, eu não recebi R$1, e eu preciso disso para comprar remédio. Então, um Estado que trata as pessoas dessa maneira é um Estado que não está tendo... Funcionário, né? O funcionário, exato. Não tem consideração nenhuma. E esses deputados que hoje me criticam e que estavam lá, não fizeram nada. Eu acho que estavam bem acostumados com essa situação. E talvez até tirando algum proveito. Mas o deles recebia. Você conseguiu fazer alguma reforma dentro do Estado? Fizemos a reforma da Previdência, sim. Ela foi aprovada há mais de um ano e com essa reforma nós ajustamos a Previdência do funcionalismo público de Minas Gerais para a realidade atual. A reforma da Previdência é uma questão muito simples. Hoje nós vivemos mais do que os nossos avós. Consequentemente, nós vamos ter de trabalhar mais, porque senão a conta não fecha. O que serviu para eles, que aposentavam com 50, 55 anos, não serve mais para a minha geração. Mais alguma reforma em vista para esses 2 anos? Queremos uma reforma administrativa,
para levar mais eficiência para dentro do Estado, termos carreiras mais justas dentro do Estado, e isso vai significar um funcionalismo tratado com mais justiça. Hoje nós temos algumas carreiras em que a pessoa já entra ganhando perto do teto, e outras que ele precisa ir degrau por degrau. Eu sou favorável a ir degrau por degrau. Ninguém entra na Polícia Militar como coronel, mas tem algumas carreiras no setor público, o sujeito já entra como coronel. Na Polícia Militar, para alguém chegar a coronel, precisa de 30 anos, passo a passo. Eu falo que a Polícia Militar de Minas é um exemplo. Todo ano, em média, são 8, 10 casos por mês de demissão que eu assino na Polícia Militar. Não agiu corretamente na Polícia Militar de Minas, está fora. Talvez por isso ela seja uma das mais respeitadas. Eu falo que ela é um exemplo para o setor público de Minas e do Brasil. Porque lá já teve caso de militar ir no supermercado furtar, estava lá para mim assinar depois a demissão dele. Teve caso lá de militar adulterar chapa de número de carro roubado, etc., demitido. Por que não aplica isso em todo o setor público? Por que só na Polícia Militar? Dá para ver, governador, que você já está ambientado, já sacou como a banda toca, mas eu queria saber, lá no primeiro momento, você com a mentalidade privada, entrando lá, vendo aquela terra arrasada que você tinha que lidar, a nível pessoal, no foro íntimo aí, você falou, qual foi o maior susto que você tomou com a forma com que a engrenagem pública funciona? Que susto? O maior susto que eu tomei é com a maneira como o governador de Minas era tratado. Eu acho que ele podia chamar faraó de Minas ou imperador de Minas, né? Porque você morar num palácio com 32 empregadas. Nossa Senhora. Eu estou falando empregada dentro da casa só, sem considerar a segurança, etc. 7 aeronaves à disposição. Hoje eu não moro em palácio, eu moro na minha casa. Uma barraca. Eu tenho uma diarista que vai lá 2 vezes por semana e que me atende bem, que eu pago. Não tenho nenhuma aeronave exclusiva, porque nós vendemos ou transferimos para o Comando Aéreo do Estado as que ficaram. O número de transplantes em Minas, antes da pandemia, mais do que dobrou, porque as aeronaves que antes ficavam à disposição do faraó passaram a transportar órgãos. Aí, ó. Então, isso demonstra, o setor público precisa ser usado para servir o cidadão. Perfeito. Tira essa papagaiada. Aqui no Brasil, a nossa ideia de Dom João VI, de Dom Pedro I, ainda prevalece aqui em muitas alas da política nossa. Precisa viver com um exército de puxa-saco, vamos dizer assim. Boa. É autoridade. Coroné, rapaz. Agora, é uma paróquia difícil, né? O Brasil é uma paróquia difícil, né, governador? O Brasil é um lugar... Às complicado. Às vezes eu acho que a gente tem um karma de nunca dar certo. Não, você está pessimista. Pode ser um karma que a gente tem. Não. Que seja um lugar que a gente acha que vai dar certo, 2026, mas nunca vai dar certo. Ainda gostei do Zema. A gente tem tudo, mas não dá certo. Bom pra caramba. Nós temos que ser otimistas, né? 2026. Eu falo que até 3 anos atrás, eu errei muito na minha vida por não participar da política. Eu vim porque fui convidado e estava num ponto da minha vida com os filhos crescidos, a carreira estabilizada, a empresa estruturada. E eu falei, eu vou contribuir, apesar de saber naquela ocasião que a minha chance era mínima. Mas o brasileiro precisa participar mais. Ele precisa lembrar o seguinte, o meu voto vale muito. Eu não posso votar em branco. Eu não posso anular meu voto. E eu vou votar naquele que menos prometer. Porque quem promete mais não vai entregar nada. Geralmente está mentindo. Tá vendo, Marinho? Boa. Eu não prometi nada. Marinho falou que vai rolar. Marinho. Tá vendo? Vai ter Você não falou que tem que ouvir ele? Bom, faço campanha pela anulação. Eu voto nesse contexto. Governador, obrigado por você ter dado essa... Obrigado por você ter dado essa moral aqui pra gente. Te adora Minas, tem Jovem Pan lá em Minas. Minha mãe tá lá. Sim, gordão. Nós sabemos já que a sua mãe tá lá. Tem show lá? Tem show. E não, ainda não. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho lá. Obrigado por você ter batido o papo aqui. Tem um monte de fã seu aqui na programação da Jovem Pan. Muito obrigado, tá? Eu é que agradeço. Espero ter a oportunidade de voltar aí em breve com mais notícias boas do que nós estamos fazendo em Minas. É isso aí. E que Deus ilumine o Brasil e o brasileiro também. Boa. Um abraço. Obrigado.